Meus irmãos, então hoje nós vamos dar continuidade, no estudo no livro de Jonas. Então abram aí a Bíblia de vocês em Jonas, capítulo 1. Lembrando que nós já começamos o nosso plano de leitura anual. Quem não pegou ali no computador tem. Então vamos ler as Escrituras, a palavra do nosso Deus. Não deixe de ler. Eu quero ler com vocês, meus irmãos, nós vamos ler todo o capítulo 1, mas hoje nós vamos concentrar só nos 3 primeiros versos. Concentrar só nos 3 primeiros versos. Essa parte, ela é bastante rica em detalhes, e à medida que a gente vai lendo, sempre tem em mente corta meu raciocínio quiser. Mas vamos lá, livro de Jonas, capítulo 1, vamos ler até o verso 17, mas nós vamos concentrar só nos 3 primeiros versos depois, Então vamos lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Toma-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor com um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, meus irmãos, uma história bastante conhecida na igreja, Desde criança, quem é crente velho aqui conhece e ouve sobre a história de Jonas, Contudo, meus irmãos, nós conhecemos bastante a história do que aconteceu com ele, com o profeta, mas pouco
é investigado, né, de forma mais acurada, né, nas entrelinhas daquilo que Deus tem para nos revelar. Lembrando das aulas na salinha, se dá tanta ênfase no peixe que engoliu e toda aquela dinâmica, mas a gente às vezes foca, né? E a gente vê isso no grande peixe, na história da cidade, que era uma cidade grande, de um povo que era mau, e tudo isso que fica em volta da história. Mas a gente esquece do que realmente trata o livro. Né? O livro, ele trata de Deus, ele fala de Deus. Né? O livro vai muito mais além do que a gente está acostumado a ouvir, simplesmente do profeta fujão, né? Como muitos chamam o profeta Jonas. Né? Para nós entendermos um pouco, né? O livro de Jonas, ele fala sobre Deus. E ele menciona Deus 36 vezes nos 4 capítulos. Né? 4 curtos capítulos, né? Nós conseguimos ler aqui um capítulo inteiro. E ele fala de Deus 36 vezes. Né? E se você tirar Deus do livro, o livro perde todo o sentido. Né? Fica sem conexão nenhuma. O livro aqui, meus irmãos, Jonas, o livro de Jonas, ele está querendo ressaltar o amor, a misericórdia de um Deus que, do mesmo jeito que foi atrás dos ninivitas, ele veio atrás de mim e de você. Nós estamos aqui hoje não pela nossa própria vontade em si, mas porque algo aconteceu no meu e no seu coração. Algo aconteceu na minha vida, na sua vida, que nos faz hoje refletir quando tem culto e a gente não vem. Quando é domingo de manhã e você luta com sono, se eu vou, se eu não vou. Algo aconteceu na minha vida e na sua, que quando a gente faz algo contrário ao que Deus já nos instruiu, aquilo que eu e você já sabemos, algo na nossa consciência nos ferroa, né? É o Espírito de Deus. E Deus aqui, ele se revela. E o livro está querendo mostrar esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é longânimo, esse Deus que é paciente, esse Deus que é amoroso, que veio ao resgate do perdido e nos resgatou. Né? Então, o livro aqui, meus irmãos, ele aponta para a nossa atitude, a nossa reação diante da vontade de Deus. Eu tenho estudado um pouco ele, agora eu tenho observado que eu sou Jonas. E eu quero que você olhe para esse estudo e você também se identifique como Jonas. Né? Nós somos os Jonas. Observa, Deus aqui, ele mostra a vontade dele para Jonas, para o seu servo, e ele reage de um jeito. E nós somos assim, né? À medida que Deus vai nos orientando, nós vimos semana passada, né, domingo, sobre a vontade de Deus, à medida que você vai lendo a palavra, à medida que você vai crescendo em estatura, graça, à medida que você vai conhecendo a Bíblia, Deus vai se revelando, Deus vai mostrando a vontade dele para mim e para você, e nós vamos reagindo. Então, Jonas aqui, ele é a figura de mim e de você. De quando Deus fala o que é para fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer, como agir, como não agir, como que a gente reage. Né? Então a gente vai observar que o livro ele aborda coisas mais profundas do que a gente está acostumado. Né? E é interessante quando a gente olha para o relato bíblico, né? E tudo aquilo que Deus fala a respeito desse profeta, fala muito pouco, só fala aqui e um versículo de 2 Reis 14, mas o relato bíblico que nós temos sobre Jonas, meus irmãos, é que Jonas ele é profeta do tempo de Jeroboão II, uma época que Israel, por causa da ascensão, né, da Assíria aqui, né, dos ninivitas, era um império em ascensão, era o próximo império que ia se levantar como potência. Nesse período, 40 anos,
que reina Jeroboão II, Deus dá para esse povo e cumpre a profecia profetizada por Jonas. Você vai ver lá em 2 Reis 14, 25. Então, extensão de terra, período de paz, muita organização, prosperidade financeira, né? E foi Jonas que profetizou. Então, Jonas era um profeta conhecido em Israel. Jonas era provavelmente um profeta de prestígio, porque aquilo que ele profetizou aconteceu. E ele profetizou coisa boa, né? Imagina, um profeta que traz as boas novas do Senhor e acontece coisas boas. Então, ele não é aquele profeta chato que fica em cima do povo. Embora, meus irmãos, é interessante que no período que Jonas profetiza, né, não tem nenhum outro relato de outras profecias que ele profetiza, mas da mesma maneira que cresce em expansão territorial, né, em paz, em poder, em finanças, o reinado de Israel, também cresce grandemente o distanciamento desse povo de Deus, né, a imoralidade, né, a idolatria, né? Então, vai entender, né? Deus prospera uma nação e essa nação, que é a nação de Deus, ela, em vez de se voltar ao Senhor em alegria, em servir com amor, em obediência, em piedade, ela responde com maldade e distanciamento, né? Jeroboão é um rei que ele não é segundo o coração de Deus, né? Então, e esse reino dele, de Jeroboão II, para a gente entender um pouco, ele é o reinado de o rei mais importante do Reino do Norte, depois da divisão de Israel, né? Então, toda essa prosperidade, meus irmãos, não impedem que o povo fosse imoral, né? E, de repente, um belo dia, Deus chama esse profeta que profetizou coisas boas e que aconteceu essas coisas para outro serviço, em outro lugar, né? E ele estava lá talvez tranquilo, né? Era um ministério tranquilo, estava em paz, mas aprove Deus na sua soberania acioná-lo. E pelo andar da carruagem, né, nesse primeiro capítulo que a gente lê aqui, parece que ele não gostou muito da ideia, né, de Deus. E aí, vamos ler de novo dos versos 1 a 3 para a gente dar sequência aqui. Então ele estava lá muito bem tranquilo, e aí o verso 1 vai dizer assim, ó: veio a palavra do Senhor. E é interessante que a palavra que inicia essa frase aqui no hebraico, os comentaristas vão dizer que é um e. É como se fosse a continuação de algo. Só que esse algo não nos é informado. O que estava acontecendo, né? Mas o fato é que talvez essa vida de Jonas estava tranquilo, né? Profetizou, aconteceu, então sou reconhecido como profeta de Deus. Provavelmente não era um profeta chato, né, que condena o povo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença de Deus. Então, meus irmãos, o texto começa dizendo que o profeta recebe uma palavra, né? Veio a palavra do Senhor. E Deus fala para ele, ó, vai até Nínive. Vai até Nínive, a malícia subiu, né? A sua maldade subiu, seus atos subiram, né? Transbordou a taça.
e agora eu vou julgar essa nação. Agora é o dia de eu acertar as contas com eles. Né? Então, Deus ele convoca Jonas para pregar, para anunciar o seu juízo, não no próprio povo, mas em terras distantes. Né? Então foge totalmente ao padrão de Deus aqui no Antigo Testamento. Jonas é o único profeta que é chamado para ir para fora de Jerusalém. Né? E como eu disse, a Síria, meus irmãos, era um país que estava ganhando força, estava ganhando notoriedade. Então era uma potência em expansão. E nesse contexto histórico aqui, eles estavam em guerra contra o Egito. E por causa dessas manobras militares e políticas dessa nação que estava em expansão, esse período de paz chega em Israel. Então era uma nação pequena, né? Outra hora a gente vem aqui. Mas os assírios eram povos inimigos. E pela geografia, por exemplo, de Jonas ali, ele provavelmente conhecia os assírios. As incursões militares dos assírios, talvez ele presenciou algumas, ou então presenciou o que aconteceu depois de uma passagem dos assírios. Então, ele não gostava dos assírios, meus irmãos. Né? E é por isso que ele trava o seu coração. Né? Uma das aplicações que a gente pode entender é que, às vezes, nós fechamos o nosso coração. Né? Nós vamos falar mais sobre isso muitas vezes no livro aqui ainda. Né? Deus nos chama a falar de Jesus, a exortar, a amar, a admoestar, e às vezes a gente fecha o coração. Né? Faz do mesmo jeito que Jonas. A gente teme mais as pessoas, teme mais as situações, a gente teme mais o nosso prestígio, né, perder algo, do que temer o próprio Deus. Né? Às vezes é tão claro para nós o que Deus quer de nós e nós escolhemos não fazer. A gente vai falando sobre isso, né? Mas aí Deus, meus irmãos, o Redentor, o amoroso, longânimo, paciente, o santo Deus, ele convoca Jonas para essa tarefa. E o texto vai dizer que o plano de Deus ele foi startado por causa da malícia. O texto é bem claro, né? Por causa da malícia. Então a gente vê em outras histórias, em outros textos bíblicos, né? A própria volta de Jesus, a Bíblia vai dizer que enquanto não se cumprir o número de eleitos, Deus não volta. Então, Deus tem um padrão de atuação ou de agir. Né? Então, enquanto eles não chegam até aqui, eu não vou agir. Deus é Deus. O fato é que a maldade, né, a gente vai ver isso no texto hebraico aqui, malícia é maldade. As ações daquele povo chegaram até Deus e Deus, então, ele resolve aplicar o juízo. Então, os assírios eram povos muito maus. Né? Só para a gente ter uma noção, se você quiser aí, abra a sua Bíblia aí em Naum, capítulo 3. Naum aqui, ele traz uma descrição de quem eram os assírios. Eu vou ler com os irmãos do verso 1 ao verso 4. Diz assim, ó: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Observa aqui o verso 19, ó. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem
a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Então aqui Naum ele vai profetizar a destruição desse povo aqui, e ele dá uma pincelada para nós aqui de quem eles eram, maldosos, né? Eram povos, meus irmãos, extremamente cruéis. E Deus, em sua longanimidade, em seu amor, aprove mandar o seu mensageiro. E é interessante que no verso 4 de Jonas aí, no capítulo 4 do verso 11, o texto vai mostrar para nós que existia 120 mil pessoas na cidade de Nínive. E o texto vai dizer que são 120 mil pessoas que não distinguiam a mão direita da mão esquerda, né? E alguns estudiosos, meus irmãos, eles acreditam que esse número se referia às crianças. Então, provavelmente, Nínive, ela possuía mais ou menos 700 mil pessoas. Era uma cidade extremamente numerosa. Tinha gente demais. E é interessante, né? Então, isso aqui aponta para nós que mesmo um povo que não conhece a Deus, mesmo um povo, uma pessoa que não professa o Deus verdadeiro, não está isento de prestar contas a Deus. Imagina, era um povo que não conhecia o Senhor, era um povo que era idólatra, um povo de terra distante. Mas a maldade, a perversão, as atitudes, a vida desse povo, um dia subir até o Senhor e aprove Deus no seu dia trazer juízo. Então, meus irmãos, eu e você, nós temos que entender que Deus ele é o Senhor do universo. Nada, nada, nada foge ao controle desse nosso Deus. Todas as pessoas irão prestar conta diante de Deus. Fiquem tranquilos. Deus ele está no controle do mundo, Deus ele está no controle do universo, Deus ele está no controle da igreja, Deus ele está no controle do tempo. Então não pense que o que a gente tem visto, a maldade na nossa nação, no mundo, Deus ele está com os olhos fechados. No tempo certo, Deus irá resolver o problema, meus irmãos. Isso aqui mostra para mim e para você, e é um alento para o nosso coração, para os dias que nós estamos vivendo, que Deus não está indiferente às coisas que acontecem. Eu e você, nós podemos descansar, né? Em tempos recentes, né? A eleição, quando o nosso presidente ganhou a eleição, todo mundo ficou chateado. A grande maioria ficou chateado. A grande maioria questionou Deus, né? Às vezes nem pensou em Deus, né? E a gente não entende até hoje o porquê disso. Mas o fato, meus irmãos, é que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo que nós temos visto, repetido, né, de cenas passadas e de coisas novas que nós ainda veremos, nada foge ao controle de Deus. Ninguém, nenhum homem, nenhuma nação, nenhuma cidade, nenhum povo está isento do juízo e de prestar contas a Deus. Fiquem tranquilos disso. Eu e você, nós devemos descansar na soberania de Deus. Porque às vezes as pessoas esquecem ou nem sabem disso, e os crentes nem dão muita bola. Mas Deus, meus irmãos, Ele se ofende com o pecado dos ímpios, porque Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo, e Deus ele não pode aceitar o mal. Mas Ele é longânimo, né? Malaquias vai dizer, porque eu, o Senhor, não mudo, é porque eu não mato vocês, eu não consumo vocês, é porque eu vejo o que vocês fazem repetidas vezes e eu não vou aqui e destruo vocês. Mas haverá um dia, meus irmãos, e esse dia chegou para Nínive, do mesmo dia que vai chegar para mim, vai chegar para você, vai chegar para o mundo inteiro, o dia de acertar as contas com Deus. Então descanse na soberania, no poder de Deus. Ele continua com todo o controle do que está acontecendo, tanto no mundo quanto na minha vida e na sua, né? Nós aqui, num estado totalmente dependente da agricultura, né? A agricultura para,
a sequência é tudo parando, né? Isso está no controle de Deus. E a gente que é crente, nós devemos estar com os ouvidos atentos ao que Deus está querendo falar para a igreja. Né? Então, meus irmãos, nada foge ao controle de Deus. No tempo oportuno, Deus irá resolver o problema. Fiquem tranquilos. Né? Mas aí chega o dia de Nínive. Chegou o dia. E Deus falou para Jonas assim, dispõe-te. Outra tradução vai dizer assim, apronta-te. E a ideia aqui é de uma ordem, de um imperativo que é na mesma hora. Você recebeu a ordem, você já começa a execução. Então não dá tempo de pensar. Apronta-te, dispõe-te e vai. Né? E o verso 3, meus irmãos, mostra que Jonas foi. Mas Jonas foi para onde? Para longe. Né? Jonas, meus irmãos, ele pega a rota contrária ao destino, à vontade de Deus. Né? Jonas aqui sai de onde ele estava, talvez Jerusalém, ou talvez a cidade dele aqui, e ele vai para Jope, que era uma cidade portuária ali, pertinho, e de lá ele vai para o lado oposto. É a mesma coisa de Deus falar para você assim, ó, pega um ônibus, Flávio, e vai para o Rio Grande do Sul. Isso é beleza. Ele pega um ônibus e ele vai lá para o Piauí, lá para o Amazonas. Ele vai para o sentido oposto e distante. É isso, meus irmãos, que Deus fez. Então, que Jonas fez. Então, de Jope, Jonas vai para Tarsis e o destino dele era longe. Os historiadores e os estudiosos vão dizer que provavelmente era o sul da Espanha. Então, se você lembra um pouco do mapa aqui de Israel, e você vê a Espanha ali, ele vai para longe. Né? É um desobediente de mão cheia. E aí eu quero pensar com vocês, meus irmãos, nesses, acho que 10 minutos finais aqui, eu vou tentar hoje ser mais rápido. Né? Um comentarista, ele aponta para alguns fatos importantes aqui sobre essa fuga de Jonas, sobre essas atitudes de Jonas, e tem tudo a ver comigo e com você. Né? Então, lembre-se que Jonas sou eu, Jonas é você. Né? Por isso que a palavra de Deus ela é uma só. Ah, não, está no Antigo Testamento. Não, a palavra de Deus é uma só, de Gênesis a Apocalipse. E ela fala conosco. E a primeira coisa que ele fala, desses 4 fatos importantes aqui, era que Jonas era um homem que desafia a Deus. Observa, nós somos assim, meus irmãos. Olha para você ver, se você olhar aí no verso 9 do capítulo 1, Jonas responde assim, ó, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e que fez a terra. Olha com clareza, nós falamos isso aqui na aula, né, do livro que a gente vai continuar, né? Olha com clareza, tanto que a nossa teologia pode estar desconexa da vida. O Deus que eu temo, que eu sirvo, Ele é poderoso, controla o mar, controla o vento, controla todas as coisas. Mas aqui, esse mesmo Deus dá uma ordem para Jonas e ele desafia a Deus, meus irmãos. Olha, para você ver como que a nossa teologia pode ser boa, mas a nossa prática pode ser ruim. Olha como eu e você, nós podemos falar como uma pessoa piedosa e viver como herege. A gente vai desenvolvendo um pouco isso quando a gente for estudar um pouco o capítulo 3 de Tiago. Né? Ele vai falar assim, pode, porventura, sair água doce e água salgada da mesma fonte? Ali, Tiago está querendo mostrar para nós a malignidade da língua, o poder da língua. Ele usa os exemplos lá, né? Olha só como nós somos, meus irmãos. Nós manipulamos as palavras, mas o nosso coração, ele é evidenciado na nossa prática.
A gente pode manipular as palavras, a gente pode proferir palavras bonitas, mas a nossa atitude, meus irmãos, ela não pode, por muito tempo, enganar as pessoas. Jonas aqui, ele desafia a Deus. E é interessante que nós lemos o capítulo 1 aqui, o texto vai mostrar que o mar obedece a Deus, o vento obedece a Deus, a tempestade, o peixe, tudo obedece a Deus. Só o crente que não obedece a Deus, só o profeta que desobedece a Deus. Parece que está falando de mim, de você. As coisas à nossa volta, às vezes, estão tudo obedecendo a Deus e nós estamos na contramão daquilo que Deus está falando para nós. Então, meus irmãos, Jonas, ele desafia a Deus, porque quando eu e você, quando alguém desobedece a Deus, você desafia a Deus. É você dizer no seu coração que os seus métodos, os seus planos são melhores que o dele. Por isso que eu quero que você pense, será que você tem desafiado a Deus? Eu tenho pensado nisso, eu acho que em algumas áreas da minha vida eu tenho desafiado a Deus. Por isso que Deus vai falar assim, ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos. Porque a vontade de Deus, meus irmãos, é expressa na palavra. E Deus aqui de forma clara fala para Jonas, vai para tal lugar. E ele conscientemente vai para o sentido oposto. Ele desafia a Deus, meus irmãos. Outra coisa que esse comentarista ele aponta, que Jonas é um homem que foge de Deus. Jonas, dispõe-te, apronta-te e vai. E Jonas vai, rapidamente. Ele levanta, pega a matula, só que ele vai para o lado errado, meus irmãos. Ele dispõe para fugir. Ele dispõe não para obedecer, não para fazer a vontade de Deus, mas para fugir de Deus. Um autor, J.R. Thompson, ele escreveu assim, e ele diz que o motivo que leva o homem a fugir da presença de Deus é sempre ruim. O método que ele adota para fugir da presença de Deus é sempre absurdo. A impossibilidade de fugir da presença do Senhor é óbvia, e as consequências de se tentar fugir da presença de Deus são sempre muito problemáticas. Meus irmãos, a atitude de Jonas aqui mostra claramente que ele não tem intenção nenhuma de obedecer a Deus. E é interessante que esse autor ele vai dizer, fugir da presença de Deus é sempre ruim. Os métodos, então, são absurdos. Há uma impossibilidade, meu irmão, de eu e você fugir da presença de Deus, de prestar contas para Deus. Eu gosto do texto de Hebreus, que isso é um conforto para o meu e para o seu coração. Talvez as pessoas não entendam isso assim, mas é. A Bíblia diz que Deus corrige os seus filhos, do mesmo jeito que eu e você corrigimos nossos filhos. E eu e você, quando nós pegamos os nossos filhos para corrigir, a nossa intenção é que eles acertem, é que eles voltem para o caminho, é que eles obedeçam, é que eles façam direito. Então, meus irmãos, Deus do mesmo jeito. Deus, Ele vai te pegar. Ele vai me pegar. Fique tranquilo. Se você é um crente, filho de Deus, Ele vai te pegar. Não tente fugir de Deus. Não tente. É impossível. Não abuse da longanimidade, não abuse da paciência, não abuse do amor de Deus. Por isso que Deus nos chama para o arrependimento, Deus nos chama para confessar, Deus nos chama para voltar a trilhar os caminhos da verdade, os caminhos corretos. Que eu e você, nós já sabemos. Então, meus irmãos, observe na atitude de Jonas, que é muito parecido com a minha e a sua, que às vezes nós continuamos fazendo as mesmas coisas e nós não temos intenção nenhuma de consertar. E Jonas não tem. Jonas aqui é o cara que foge de Deus. Parece demais comigo e com você, meus irmãos. A terceira atitude aqui, Jonas é um homem cercado por várias coincidências. É interessante que Deus fala para Jonas assim, por isso, meus irmãos, que a gente tem que conhecer a Deus, estar cercado. Eu sempre, quando eu oro,
para os meus filhos e principalmente para a Júlia agora, a minha oração, eu aprendi isso alguns anos atrás, eu oro, Senhor, coloque juízes do Senhor perto da Júlia, para que aonde a Júlia estiver, esteja um crente lá apontando o dedo na cara dela, para falar, ei, você é crente não faz isso, crente não fala assim, crente não veste assim, crente não faz assim. Porque, meus irmãos, nós precisamos de pessoas assim. E Jonas, meus irmãos, ele é um homem que ele olha, talvez, pelas circunstâncias da vida, como eu e você, e parece que está tudo bem, porque Deus fala assim, Jonas, põe as suas coisas dentro da mala e vai para Nínive. E Jonas, ele dispõe, mas dispõe ao contrário, dispõe para desobedecer. Mas é interessante que ele sai de onde ele está e ele vai para Jope e dá tudo certo. Ele chega em Jope, que é uma cidade portuária, e chega lá, dá tudo certo. Tem um navio que vai para Tarsis, e Tarsis é o lado oposto onde ele precisaria de ir. Olha que interessante. Meus irmãos, tudo aparentemente dá certo. Ele sai de onde ele está, ele chega em Jope tem um navio, esse navio tem um lugar, tem a passagem, ele tem o dinheiro, ele paga, está tudo certo. Imagina, tanto que isso dá certo. E às vezes as pessoas pensam, peraí, e agora não aconteceu nada. Os crentes, está cheio de crente que eu e você conhecemos, que vivem fora da vontade de Deus, em desobediência. E até agora está dando certo. Até agora Deus não me puniu. Até agora não aconteceu nada de ruim. O emprego está prosperando, a vida está prosperando, está tudo dando certo. Né? Esse negócio é bom. E a gente às vezes cai num auto-engano, porque a gente olha para o externo e a gente pensa que está tudo certo. Porque Jonas, meus irmãos, ele estava indo para longe. E tudo que ele quer fazer de errado vai dando certo na sequência. E muitas pessoas pensam, porque está dando certo, é porque Deus está abrindo a porta. E é interessante que eu estava lendo um comentarista, e um comentarista vai dizer que por causa da construção da linguagem aqui no hebraico, provavelmente Jonas, ele alugou o navio só para ele. Então, devido a essa construção, eles vão dizer que Jonas, ele provavelmente alugou o navio só para ele, e nisso ele dispôs de muito dinheiro. Então, observa, tudo deu certo. Eu vou fugir para longe de Deus, meu amigo. Deus não vai me pegar. Ele chega na cidade certa, na hora certa, tudo certo, tudo alinhado. Ele tem o dinheiro, e era muito. E ele entra no navio, meus irmãos. E Jonas, como muitas pessoas, talvez como eu e você, está pensando, que bênção, né? Deu tudo certo. Mas aqui, meus irmãos, é um alerta para mim e para você, para que nós possamos entender que nem sempre circunstâncias favoráveis são sinal do favor de Deus. Não é porque está tudo dando certo na sua perspectiva, não é porque está tudo prosperando, é porque Deus está abrindo portas e Deus está derrubando as muralhas. Não. E o contrário também, meus irmãos, é verdade. Não é porque está tudo dando errado, não é porque está tudo encavalando, não é porque não está vendendo, não é porque não está comprando, não é porque não está colhendo, não é porque não está sarando, não é porque não está prosperando, é porque Deus está desagradado. Não. Não é porque as coisas estão dando certo, eu estou dentro da vontade de Deus, e não é porque as coisas estão dando errado, eu estou fora da vontade de Deus. Porque quando eu e você olhamos para a Bíblia, várias histórias, a galeria da fé, por exemplo, Hebreus vai dizer que muitos pela fé foram mortos pela espada, mas muitos pela fé se livraram da espada, meus irmãos. Por isso que hoje eu e você, nós somos chamados a examinar nossa vida. Olha a sua vida, meus irmãos. E examine a sua vida não pelas circunstâncias, mas examine a sua vida pela palavra de Deus, pela revelação dele. Se aquilo que você tem feito, você tem falado, pensado e vivido
é de fato a vontade de Deus e tem agradado Ele. Porque às vezes as nossas circunstâncias nos enganam. As circunstâncias, lembre-se, as circunstâncias, meus irmãos, às vezes são provas de Deus para que Deus mostre o meu e o seu coração. Por isso que nós temos a tendência de, se está muito bom, longe da igreja, se está muito mal, perto de Deus. Porque nós somos assim. Temos a tendência de achar que se está tudo bem, tranquilo, o emprego, o salário, está tudo redondinho, o casamento aparentemente bem, está tudo tranquilo, então eu não preciso de Deus. Eu estou organizando minha vida. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o que Deus diz que pode, o que não pode, o que Ele quer e o que Ele não quer. E aí eu e você iremos tomar decisões mais assertivas, meus irmãos. Olhe a palavra de Deus. Em quarto e último aqui, meus irmãos, Jonas é um homem que desce vertiginosamente na vida. É interessante que o texto vai dizer que ele desce de onde ele estava até Jope. De Jope, ele desce para o navio. Quando ele entra no navio, ele desce para o porão do navio. Quando isso tudo acontece, ele é jogado para o mar e ele desce para onde? Para o fundo do mar. Quando ele está no fundo do mar, Deus coloca ele no fundo de um peixe. Essa é a vida, meus irmãos, de alguém que desafia a Deus, de alguém que foge da presença de Deus e de alguém que olha para as circunstâncias e olha para a sua vida sem olhar para a palavra. É uma decadência total. É uma descendência. É por isso que eu não me engano com rede social. Não se engane com a vida das pessoas da rede social. Não se engane com a igreja da rede social. Não se engane com o casamento da rede social. Eu estava vendo a entrevista, Ana Hickman, que mulher bonita, né? Marido bonito, filho bonito, tudo bonito, casa, dinheiro, fama. Nossa! Dias antes, ela postou, parece que era aniversário do marido, e ela posta aqui o casamento, uma fala toda apaixonada pelo marido, e todo aquele glamour. Na semana seguinte, a gente viu o que deu. 3 dias depois, o pau quebrou, porrada, tiro e bomba, todo aquele castelo de areia ruiu, meu irmão. Né? E às vezes, meus irmãos, nosso olhar para a vida, às vezes é errado, porque a gente olha para coisa que é material. Por isso que às vezes não olhe para a circunstância, porque aparentemente pode estar tudo bem, mas o casamento indo embora, a educação dos filhos indo embora, às vezes seu filho está se perdendo nas drogas, ou às vezes não é nem nas drogas, mas ele está se perdendo no mundo. Às vezes você está longe dos caminhos de Deus, você não está percebendo, por quê? Porque o seu termômetro está no lugar errado, é a coisa errada. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Não adianta, se você começa numa descendência, você vai terminar igual o filho pródigo, comendo com porco. Comendo com porco. É assim, meus irmãos, a vida de quem foge de Deus. É uma descida contínua. Pode até parecer que está tudo bem, mas no final acaba no abismo. Então, meus irmãos, eu e você, olhando para a vida de Jonas aqui, só nesses 3 versos aqui, a gente pode aprender muita coisa. Esse texto foi escrito para que eu e você possamos nos ver na vida de Jonas. E olhando aqui, a gente pode observar que nós somos muito parecidos com Jonas. E Deus, Ele quer mostrar para mim e para você a vontade dEle. Ele quer corrigir minha rota, corrigir sua rota. Então, meus irmãos, que nós possamos aprender com Jonas. Não desafie a Deus. Não fuja de Deus. Nós estamos fugindo de Deus. Conheço igrejas que os pastores estão agonizando porque ninguém quer assumir compromisso. Quer fugir do Senhor.
Está mais preocupado com as coisas da terra do que de assumir compromissos. Foge de Deus, foge dos compromissos, longe de Deus. E aí a aparente vida dá um sinal de que está tudo bem. Não faça isso, meus irmãos. Deus, Ele vai acertar as contas com todo mundo. Ninguém vai ficar fora do juiz de Deus. Nem eu e nem você. Por isso que nós devemos olhar para as Escrituras, olhar para isso, que é uma revelação de Deus. Deus aqui está mostrando, ei, não é assim que faz. Olha o exemplo de Jonas. E a gente vai ser bem repetitivo, porque você vai perceber que é muito repetitiva a história de Jonas aqui, nas atitudes dele. É por isso que a gente não precisa se delongar muito, que a gente vai falar muito sobre a mesma coisa no livro de Jonas. Então, meus irmãos, se arrependa. Organize a rota, realinhe diante de Deus. Porque Deus, Ele é um Deus amoroso, Deus longânimo. E Deus, Ele nos corrige justamente porque nós somos dEle. E amém por isso. Agradeça a Deus porque nós temos um Pai amoroso, cuidadoso, que nos quer santificar. Amém? Que Deus esteja nos abençoando. Vamos ficar de pé.